Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada para este programa de hoje os jornalistas Orestes de Taif, repórter aqui da casa, e também a jornalista Flávia Moura, também apresentadora e repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Manuel Júnior. Presidente, muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui à TV Band, por ter atendido o nosso chamado aqui para participar da entrevista coletiva. Eu que agradeço o convite, né? A gente fica realmente muito feliz em poder falar um pouco da nossa profissão, de tudo que vem acontecendo também na política, na economia. É sempre um prazer participar desses programas. Só para situar um pouco quem está em casa, com quem a gente conversa agora nesse programa, queria que o senhor falasse um pouco sobre a pessoa do Manuel Carlos, como chegou até a presidência do Conselho, como é que falar um pouco da sua história e também do seu trabalho. Eu, assim, nunca tive pretensão nenhuma. Aliás, na verdade, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Apesar de ser filho de contador, ter irmão contador, né? Minha família é família de contadores. Meu pai tem aí 50 anos de profissão, né? E eu meio que, o pessoal às vezes diz, eu escolhi a contabilidade. Eu disse que eu fui escolhido, porque eu não tive jeito, eu me criei dentro do escritório de contabilidade, né? Então vi muita coisa acontecer dentro da profissão desde então. Já tenho aí mais ou menos 20 anos de profissão, né? E recebi um convite em 2014 para compor uma chapa no Conselho Regional de Contabilidade, mas até então não tinha pretensão nenhuma, né? Mas o desafio foi posto, eu aceitei, a gente vem trabalhando, já estou no segundo mandato como presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Realmente foi um desafio, um aprendizado muito grande. Colocar a profissão em evidência, por exemplo, às vezes não se dá o valor devido à profissão do contador, né? Que eu costumo dizer que toda empresa que não inicia hoje o seu projeto junto com um profissional da contabilidade, ela está fadada a fechar. Só uma curiosidade o meu sogro dizia o seguinte, que na vida você tem que fazer 3 amigos, um médico, um advogado e um contador. E não pode mentir para nenhum dos 3. Nenhum dos 3, não né? pode. E é o único que você não consegue mentir é para o contador, porque ele tem um número na mão, ele tem a história do seu patrimônio na mão. Então não adianta o empresário às vezes quer dizer, eu estou dando prejuízo. Eu digo, não, mas está aqui o teu balanço, está aqui a demonstração, tu não está dando prejuízo. Então, dos poucos que você não consegue mentir, que é o contador, porque número é número, né? Então não tem como falhar nisso aí. E quais têm sido os maiores desafios desde quando o senhor assumiu a presidência do Conselho? Olha, o desafio mais recente, Flávia, começa muito em função das obrigações acessórias que são impostas pelo governo, né? Seja ele pelo municipal, estadual, federal. Nós, os profissionais da contabilidade, para atender a conformidade, o compliance da empresa, a gente gasta aí pelo menos 2.000 horas por ano. É o país no mundo que mais gasta tempo atendendo obrigações acessórias, né? Isso é um grande desafio. Por quê? Com a era do SPED, que são as declarações digitais, hoje o balanço é digital, o balanço não é mais físico, ele é registrado automaticamente através de uma declaração. Eles nos impõem uma penalidade altíssima, pode chegar até 5 milhões de reais, né? Se você entregar uma demonstração incorretamente ou se você deixar de entregar. Isso é um grande desafio, porque a nossa responsabilidade ela aumenta muito, né? O profissional da contabilidade é o único profissional que está no Código Civil como responsável solidário. Então a gente vê às vezes acontecer, o empresário comete alguma coisa errada, muitas das vezes o contador não pode dizer que não sabia, então acaba que ele vai junto, porque é o único profissional, dada a responsabilidade que nós temos, que está no Código Civil como responsável solidário. O mais novo desafio é a revolução tecnológica, a revolução 4.0, né? Então, a forma de fazer contabilidade está mudando. Aquela forma, eu brinco às vezes nas minhas palestras, nas minhas falas, né,
que eu digo que hoje os contadores são os contadores Nutella, né? Eu era o contador raiz, porque, não sei se vocês lembram, nota fiscal tinha nome, né? Tinha via do empresário, via do consumidor e tinha via do contador, que era amarelinha. Né? E eu brincava sempre que tinha um cliente que chegava com um monte de notas assim, quando eu via ela de lá vem, né? Então eu passava quase que um dia inteiro fazendo lançamento de nota. Hoje não se faz mais lançamento de nota, a gente busca os DANFs direto do site da Cefaz, importa apenas no sistema, está feito o lançamento, você já consegue apurar os impostos do profissional, do empresário. E agora, com a Revolução 4.0, nós temos sistemas que também já fazem a conciliação bancária. Então, praticamente, tem sistemas que deixam você, se você abrir hoje o sistema, você vai conseguir ter o balanço do dia. Então, na sua avaliação, a tecnologia acaba trazendo facilidade ou acaba trazendo preocupação em relação à profissão? Traz facilidade, mas também traz preocupação. A facilidade é que você pode se dedicar mais tempo, ao invés de estar preocupado em fazer lançamentos, atender ao fisco, você pode estar se dedicando, por exemplo, à gestão. Ajudar a gestão do empresário, ajudar o empresário a crescer, né, através dos números que você tem na mão. Então, a figura do profissional está mudando, porque o trabalho metódico o robô vai fazer por nós. Né? Quando a gente fala robô, a gente pensa logo naquele bichinho andando. Não, é um robozinho, um sistema que faz isso automaticamente para a gente. Então, a gente está preocupado voltar para a contabilidade consultiva. Não só na parte contábil, na parte de RH, na parte fiscal, na parte tributária, que é a parte que importa para o empresário. É isso que ele quer ver. Se a gente trouxer resultados de outra forma, com certeza ele vai ser muito até mais bem remunerado do que deveria, né? Vamos dizer assim, ou do que já somos. Né? Então, a facilidade é essa, né? Que a gente pode... Então, eu estive agora em Porto de Galinhas, no evento nacional da mulher contábil, da contabilidade, e a palavra que mais se falou foi inovação e renovação. Então, todos os profissionais que, porventura, queiram se permanecer no mercado, eles vão ter, sim, que buscar uma qualificação diferente, não só contábil. Presidente, dentro desse aspecto que o senhor já está falando, que é da Revolução 4.0, a gente fala que agora o empresário também é obrigado a se adequar a esse novo momento. Tem o e-social, que é uma obrigatoriedade. Como é que vocês lidam com esse cenário agora? Principalmente que a gente falando de Amazonas, né, uma imensidão aí, municípios longínquos. Como é que vocês tratam isso dentro da contabilidade, o e-social, e como é que é a relação com o empresário de hoje? O e-social já vem rodando aí um bocado de tempo, né, tentando ser implementado. E com esse novo governo, ele vai ter um novo formato. Né? A gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo reformador. Né? Então, ele vem com várias reformas e ele entende, como o ministro da Economia é um de extrema direita, vamos dizer assim, né? Ele quer facilitar a vida do empresário, facilitar a informação, não deixar de existir porque é importante, né? Diminuir a quantidade de obrigações. E a gente vem se preparando ao longo do tempo. E aí, quando a gente pensava que ia ficar tudo redondinho para começar, vem uma nova mudança. E aí é por isso que é importante que a gente esteja se requalificando todo o tempo, buscando novas expertises, né? Principalmente. Então, se você não fizer educação continuada, sempre você fica para trás. Não tem jeito, porque não há um dia que eu não acorde que não tenha uma mudança. Já a mudança da Previdência, nós vamos ter a reforma tributária. Então, nós temos sempre que estar em dias, atualizados, buscando diferenciais. E como é que faz para levar essa educação continuada para o interior? Tivemos uma reunião no Conselho Federal há pouco tempo, esse ano ainda, e estava de um lado os criadores do E-Social, né? O pessoal da Receita Federal. Eu fiz o mesmo questionamento que você está me fazendo aqui. Eu disse, olha, quando vocês criam as normas, vocês pensam em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vocês não pensam no Nordeste, no interior do Nordeste, vocês não pensam no interior do Amazonas. Né? Como você vai criar uma norma que você sabe que... Aí eu disse para ele, olha, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, eu tenho notícia que um rapaz, um profissional, paga R$ 1.500 de internet por mês por 2 megas. Né?
E aí o dia que chover, ele não vai ter internet, ele não vai conseguir entregar a obrigação. Ele pega e vai ele disse assim para mim, né? Ele pega os documentos, bota embaixo do braço e vai para outro lugar fazer a entrega. Eu digo, você sabe qual é a distância de Manaus para São Gabriel da Cachoeira? É mais perto, praticamente do lado de Miami. Né? Então, e o preço da passagem é mais barato, é mais caro do que para os Estados Unidos. E eu fiz o mesmo questionamento. E aí a gente tem que se virar, né? Tem que buscar alguma forma de fazer e de cumprir a obrigação. Né? Porque o governo não está preocupado com isso, ele está preocupado em arrecadar. Desse tempo que o senhor disse que já vive a contabilidade, desde criança, no escritório do pai ainda, deve ter visto uma mudança, como falou aí da questão das notas, emissão de notas e tudo mais. E nessa evolução também, apesar de não ter mais tanto papel, tanta coisa para se dedicar, mas agora é possível também que você atenda mais empresas também em um ambiente só. Isso, essa tecnologia ela vem trazer que você faça mais com menos. Né? Haverá desemprego? Tem muita gente que diz que não, mas há. E não só na nossa área. Só na nossa área. Eu tenho notícias que uma pessoa hoje, com o sistema que propicia isso, que faz conciliação bancária, que emite guias, que faz tudo isso, que uma pessoa toma conta de 75 empresas. Ela de microempresa e empresa de pequeno porte, aqueles que têm até 5 funcionários e tal, consegue fazer o balanço, fazer uma pessoa só. Né? Então tá aí a importância. Pode estar tirando 75 empregos uma. Talvez, né? Ou 3 ou 4, 5, sei lá, quantos as pessoas, porque varia de pessoa a pessoa, quanto você pode absorver de trabalho, né? Aí é fisiológico e a gente não tem como medir isso, né? Mas a tendência é que se faça sempre mais com menos. E é isso que vem acontecendo. A tecnologia está fazendo isso. Né? Se a gente pensar, é só na área contábil, não. Tem um computador, uma startup canadense, que ele criou um sistema que esse robô ele litiga judicialmente, ele é capaz de consultar 10 mil páginas por segundo, né? E ter um parecer mais seguro, 90%, quase 100% seguro do que o humano poderia dar. Entendeu? Então... Não, dentro desse aspecto ainda, o que seria então mais viável hoje nessa mudança? Ser autônomo ou abrir um escritório ou de repente uma startup, já que é o boom do momento? Isso é uma pergunta importante para a gente tratar então no nosso segundo bloco aqui do Entrevista Coletiva. A gente vai para um breve intervalo. E aí foi bombardeado por drones e os pilotos de caça. Ok, estamos voltando. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, onde nós recebemos o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Manuel Júnior. O Orestes de Taif fez no último bloco uma pergunta sobre essa questão do que é melhor, né, Orestes? Trabalhar numa empresa ou ser autônomo? Isso é uma pergunta de $1 milhão, o senhor responde, por favor. Bom, eu costumo dizer que isso é muito do perfil de cada um, né? Se você tem um perfil empreendedor, com certeza você vai buscar alguma coisa diferente. Vai tentar buscar algo mais. Se você tem um perfil moderado, que você acha que, não, vou fazer um concurso, vou garantir meu emprego, meu salário no final do mês, aí é o perfil de cada um. Né? Startup são inovações que alguém está criando, algum sistema que venha facilitar a vida da gente, mas muito pouca dessas startups viram unicórnios. O que são unicórnios? São aqueles que conseguem, depois de implantado, desenvolvido, valer $1 bilhão. Então, não são todos que conseguem, de 100, 1. Né? Então, fácil não é fácil. Né? Você precisa ter investimento. No Brasil, não investimento em startups ainda é baixo, tanto que existem pessoas que têm
algum dinheiro para investir, e hoje, se eu tivesse um dinheiro para investir, eu procuraria investir numa startup. Né? Você não precisa ser exatamente aquele criador da startup, mas você pode investir em uma startup. Presidente, para a pessoa abrir uma empresa, o primeiro passo é procurar um contador? Eu diria que sim, sempre digo que sim. Agora eu estava lendo uma reportagem do presidente do CRC do Paraná, Marcelo Cima. Ele deu lá em Santa Catarina, o Estado estava comemorando a abertura de mais de 100 empresas no mês. Né? Abrir empresa é fácil. Você abre, o Neto abre, o Oreste abre. Qualquer um abre uma empresa, porque você entra na Rede Sim hoje, já tem o contrato pré-pronto e você consegue abrir. Mas quem vai fazer teu planejamento tributário? É melhor você ser do Simples, é melhor você fazer lucro presumido, é melhor você lucro real. Né? Então, se você não tiver um planejamento tributário, é fadado a morrer. A estatística é clara. A maioria das empresas que se abrem, que não tem uma assessoria competente, seja ela contábil ou jurídica, estão fadadas a fechar com menos de 5 anos. Essa estatística está aí, para quem quiser ver. Né? Então, você precisa estar atrelado a alguém que possa lhe orientar naquilo que você não sabe. Se você não sabe de contabilidade, não entende de direito, contrate alguém que faça, que possa lhe orientar e foque naquilo ali que você é bom, no empreendedorismo, lá na frente do seu negócio, na venda, né, na prestação de serviço. Então, eu sempre recomendo, quer abrir um negócio? Procure um profissional da contabilidade, porque é o habilitado, não tem jeito. O senhor falou ainda há pouco que o mercado da contabilidade se baseia muito pelo que o governo federal ou estadual faz com as suas leis tributárias, principalmente. Perguntar do senhor, a gente aprovou agora recentemente o primeiro turno lá no Senado da reforma da Previdência e veio com uma economia de 800 bilhões, um tanto abaixo do que o governo previu inicialmente, esperava inicialmente, e tem economistas que já falam que mesmo 800 bilhões não é tanto assim, porque isso é dividido em 10 anos para um país que tem um gasto de mais de 1 trilhão anualmente. E o governo do Amazonas recentemente também fez uma reforma administrativa, né, para tentar dar uma enxugada, com uma promessa de enxugar 5 milhões também no período de 1 ano. Como é que o senhor vê essa questão das reformas, nas vontades dos governos que têm de fazer essas transformações, mas precisam passar pelo parlamento, passar pela Assembleia e às vezes não conseguem alcançar tudo aquilo que precisa? A nível federal, referente à reforma previdenciária, né, ela vem sendo desidratada. Né? Aí o governo esperava aí 1 trilhão e 100 para 10 anos, né? Dividido em 10 anos. Quando saiu da Câmara de Deputados já veio um pouco, porque eles tiraram a capitalização. Colocaram, continuou o BPC, né? E aí, quando veio para o Senado, agora eles colocaram de novo também a questão do pagamento do PIS para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Então já ficou em 800 bilhões. Os economistas, inclusive, ontem na Band Nacional, era Canal Livre, alguma coisa desse tipo. Canal Livre ontem à noite, o economista estava falando isso. Muito provavelmente isso vai resolver inicialmente, mas daqui a pouco você vai precisar fazer 1, 2, 3 ou 4 ou 5 mais reformas a mais para que possa se adequar. É uma conta que não vai fechar nunca. Se você gasta mais, seja lá onde for, até na sua casa, se você gasta mais do que você ganha, do que você arrecada, você vai ter déficit sempre. E a Previdência, a gente sabia que uma hora ia estourar, já foi tentado nos governos anteriores fazer isso, ninguém teve coragem, talvez, de mexer, né? E esse governo está mexendo. Precisa mexer? Precisa. E não só a nível da Previdência. A reforma tributária, o país está estagnado. As empresas, as indústrias não estão crescendo. Então, é uma coisa que precisava ser mexida e alguém deveria ter coragem. Mas como assim? O problema do nosso país hoje é muito político, né? A gente vê uma guerra política dentro do Congresso Nacional. Cada um que busca seus interesses, já querem mexer no Pacto Federativo. Então, muita coisa está sendo... Eles estão aquele meio tomar lá da cá. Eu aprovo o que tu quer, mas tem que fazer o que eu quero também. Infelizmente, é assim que a gente está vendo a política.
Quanto à reforma administrativa, né, que o governo estadual está prevendo fazer através de lei delegada, que a Assembleia concedeu a autorização para que o governo do estado fizesse a reforma que ele achar que deve fazer. Diferente do governo federal, não vai precisar passar pelo crivo dos deputados. Exatamente, ele vai poder fazer, isso já foi feito em governos anteriores, já foi dado esse aval. Eu particularmente entendo que não é muito republicano, não vou fazer alguma coisa errada. Mas qual é a função dos deputados? É justamente essa. Estão lá para aprovar esse tipo de coisa, para que não haja, até porque eles estão lá nos representando, então ele vai buscar o interesse da população. E você fazer uma reforma, assim, pelo menos onde eu li, né, o que eu li na imprensa e busquei ver, é que vai ter secretarias vão ser fundidas, vão diminuir a quantidade de secretarias, mas e os CPFs vão continuar os mesmos? Vai economizar 5 milhões por ano? O Estado como o nosso, será que é? Para mim, eu entendo ser incipiente, sem crítica nenhuma ao governo, nada. Só que eu acho que poderia ser melhor do que isso. Não poderia economizar nos gastos públicos, né? Regalias, por acaso existam, casa, coisa desse tipo. Mas eu acho que, para uma reforma como essa, para economizar 5 milhões e 100, eu acho muito incipiente. Uma categoria como a dos contadores, dos contabilistas, existe algum tipo de consulta a ser feita, nem que, por uma coisa amigável, consultar? Por exemplo, a gente está às vias de ter mais uma reforma, que já até tramita no Congresso Nacional, que é a reforma tributária. Nós, por termos o nosso modelo econômico baseado na Zona Franca, pode ser que venhamos a sofrer com isso algum tipo de pauta negativa. Como é que a categoria pode dar um norte, ajudar a população ou ao governo mesmo a conseguir achar a melhor opção? Nós sempre nos colocamos à disposição, né? Seja a nível estadual, municipal ou federal. Quanto à reforma tributária, o Conselho Federal de Contabilidade já foi consultado, inclusive na questão da reforma do Código Comercial, também nós colocamos 70 artigos dentro do Código da reforma do Código Comercial que não há meio de sair, né? Eu não sei por que não sai. Então, a gente tem opinado lá pelo Conselho Federal, diretamente em Brasília, trabalhando, quando a gente opinado, questão do social, nós tivemos reuniões, disse, olha, não dá, tem que continuar, tem que dar um prazo maior. Então, a gente tem sido procurado nesse sentido e tem dado a nossa colaboração, né? Assim, todo governo, seja ele em que nível for, ele precisa ter uma controladoria muito forte, ele precisa ter um controle interno muito forte, precisa ter um controle externo muito forte, entendeu? Porque é dessa forma que ele vai conseguir minimizar qualquer tipo de fraude, vamos dizer assim, que a gente vê acontecer às vezes na administração pública. Mas precisa ter coragem, né? A gente vê que às vezes você contrata o controlador, ou o contador, ou o advogado, que não faz por concurso, dá isenção. A pessoa que está lá dentro julgar as contas, analisar as contas, né? Transparência, nós temos a lei da transparência para cumprir. Então, é importante que seja tratado dessa forma, né? O dinheiro público, e precisa sim ter um profissional da área pública, um profissional da contabilidade, um controlador que seja da área pública e que entenda o que está fazendo. Porque às vezes peca, a gente vê no estado, no município aqui em Manaus, o estado até que não peca tanto, mas a gente vê às vezes prestações de contas do interior do estado que não tem como passar. Às vezes o prefeito é cassado porque não prestou conta da forma correta. Nas eleições, precisa prestar conta, precisa ter um contador obrigatoriamente hoje, né, para assinar a prestação de conta, porque antes até qualquer um assinava uma prestação de contas, né? Então hoje não, hoje precisa de um advogado e precisa de um contador em conjunto para assinar uma prestação de contas eleitorais. E como é que está a nossa formação de contadores aqui no estado? Precisa fazer um exame de suficiência para entrar no conselho? Sim, são as duas profissões regulamentadas, né, que precisam fazer o exame de suficiência, que é direito e contabilidade, né? Hoje nós temos aqui 7.244 profissionais registrados, né, todos aprovados através de exame de suficiência, salvo aqueles mais antigos, porque na minha época, por exemplo, eu não tinha exame de suficiência, então a gente concluía, pegava o certificado e ia lá. Tinha até o curso técnico. Só tinha e registrava o curso técnico também, que hoje não registra mais.
Então, hoje, qualquer um que queira ser profissional da contabilidade precisa, logicamente, fazer a faculdade de Ciências Contábeis e depois prestar o exame de suficiência do CFC para ter a sua habilitação profissional garantida. Agradecer o repórter Orestes de Taif, também a Flávia Moura pela participação aqui no Entrevista Coletiva. Agradecer também a sua participação. Felizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Pois é. Apenas 30 minutos, mas fica já as portas abertas aqui da Band Amazonas para recebê-lo, nosso telejornal, nossa programação aqui nos nossos programas, para sempre, como o senhor fez aqui, responder com maestria todas as perguntas relacionadas aí ao seu tema e também à política, à economia. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Neto. Obrigado, Orestes. Obrigado, Flávia. Realmente foi uma honra. Pena que o tempo é muito curto, senão a gente podia alongar aí bastante. Mas muito obrigado. Eu fico à disposição e deixo o Conselho Regional de Contabilidade também à disposição do Grupo Band. Muito obrigado. Obrigado. Bom, o programa Entrevista Coletiva fica por aqui. Desde já fica o convite para você no próximo domingo também ficar aqui com a gente a partir das 10h50 da noite. Logo após o Pesadelo na Cozinha, você confere o Entrevista Coletiva. E agora, fique com o programa Canal Livre. Até o próximo domingo. Eu vou gravar sozinho.